Bom dia a todos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o nosso devocional, vamos hoje ler 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o 18, tá bom? Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo, ele defende o ministério apostólico dele contra um grupo de falsos mestres que se levantaram contra ele na igreja de Corinto. Porque o apóstolo, segundo a tradição, era aquele que andou com Cristo, como os apóstolos. Andaram com Cristo, tinham que ter andado com ele. Mas Paulo teve experiências com Cristo no caminho de Damasco, ele viu o Senhor falou com ele, o Senhor chamou ele para esse apostolado. E na vida de Paulo, a vida cristã, ele teve muita experiência, ele viu o Senhor várias vezes, o Senhor apareceu para ele, o Senhor enviava anjos para falar com ele, ele ouvia a voz de Deus, então ele considerava-se um apóstolo, né? E ele fala assim, ele faz uma abordagem, então, mostrando que o seu apostolado foi dado, ou seja, foi recebido pela bondade, mansidão e benignidade do Senhor Jesus. E ele rejeita a acusação de ser ousado quando escreve, quando ele está longe, e tímido quando está perto. As pessoas falavam que ele escrevia com maior autoridade, mas quando ele estava perto ele ficava tímido. Mas ele era manso para com as pessoas. E tinha audácia para escrever, porque ele estava doutrinando a igreja. E o que ele enviava para eles não era dele mesmo. O que eu recebi do Senhor, é isso que eu passo para vocês. Entende? Então ele combate, né? Essas coisas. Então ele fala que o combate dele não era carnal. Ele não precisava de ficar nervoso, brigando. Não. Ele diz assim, olha, que as armas eram espirituais. Era Cristo que mostrava o seu chamado. As armas espirituais, elas tinham o poder de destruir fortalezas. E aí, então, eles iriam ver o chamado dele através das armas espirituais, não as carnais. Tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas,
Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Olha só, Paulo dizia que ele não temia ninguém, não temia nada. Mas quando ele escrevia, era revelação. E às vezes, quando ele estava presente com eles, ele estava no homem natural que ele era. Mas quando ele escrevia, porque ele não escrevia dele, por isso ele tinha mais autoridade. Não sei se você está entendendo, mas, sabe, você, como se fosse sendo usado como um profeta, você entregaria uma profecia a alguém, ou uma revelação, algo assim, que não era de você. Aí você estaria usando uma autoridade pelo dom que você recebera do Senhor. Mas quando era você mesmo, você voltava a ser o homem normal que você era. Então eles confundiam essas coisas, sabe? Então ele faz essa defesa. Paulo desafia os coríntios a olharem além das aparências. Sendo assim, iriam reconhecer que quem o chamou foi Cristo. A autoridade que recebeu do Senhor era para edificação e não para destruição. Ele não se envergonhava desse chamado, entende? Então, é para a gente entender bem essa parte aí, tá bom? Agora, o versículo 12 até o 18, ele diz assim, olha, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês. Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Que coisa forte, profundo, né? Então ele termina aqui criticando os falsos mestres que se justificam pelos seus próprios méritos. Eles justificavam a si mesmos. Não era Cristo que justificava eles, sabe? Isso acontece nos dias atuais. Paulo, ele não se gloria, mas naquilo em que foi chamado, ele procurava servir da melhor forma àquele que o chamou. A gente não tem de que se gloriar. Independente da posição que nós fomos colocados na igreja, porque, na verdade, nós simplesmente somos vaso, e o vaso, ele não escolhe onde quer ficar, é o Senhor que o coloca. Por isso que a gente tem que respeitar todos, porque todos são vasos do Senhor, e não se gloriar em nada, né? Aí Paulo, ele mostra que a glória não pode ser humana, mas é do Senhor. A aprovação vem do Senhor. O Senhor que aprova o nosso chamado. E as pessoas que se gloriam a si mesmo, lá no final, sabe? Deus mostra quem eles são, quem eles eram. As pessoas mesmo
conseguem ver, porque as pessoas conseguem ver Cristo em nós, tá bom? Através das nossas atitudes. E ele falava que ele não guerreava com armas carnais. As armas carnais, elas guerreiam também contra os intelectuais, os orgulhosos e os filósofos, as filosofias humanas. E devem ser usadas para edificar e não para destruir. Tá bom? Então vamos lutar com as guerras, com as armas espirituais. Vamos deixar as armas carnais, a ignorância, a força humana, né? A brutalidade, mas vamos ser mansos, humildes e deixar o Espírito Santo usar cada um de nós. Você é vaso de Deus e Deus quer usar você aonde Ele achar melhor. Amém? Vamos honrar o Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia.